fazia parte daquele tabernáculo foi orientado por Deus. E ali o Senhor desceria, Deus desceria ali e seria adorado por eles. O Senhor Deus iria tabernacular com o seu povo no deserto. E agora a gente pode ir para o Novo Testamento, especialmente no livro de João, que nós vamos estar dando uma olhadinha nele hoje. O livro de João, o Evangelho de João, nos apresenta de forma muito bela, clara e direta, que Deus aguardou o momento certo para de novo tabernacular entre nós. Deus aguardou o momento certo, o momento correto, para de novo tabernacular entre nós. O primeiro capítulo de João, versículo 14, nos diz muito bem isso. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2 e o verbo cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A gente precisa prestar atenção em duas palavras aqui, e eu preciso ir nos originais para a gente entender bem o que ela está falando. Nós precisamos de observar as palavras verbo e habitou. Verbo e habitou. Habitou é a palavra skenu no grego, e significa, sabe o que? Fixar tabernáculo. Fixar tabernáculo. Está fazendo sentido para você? Por que foi usada essa palavra? João está querendo dizer que Jesus Cristo, o próprio Deus, aliás, se fez carne e tabernaculou entre nós. Nos nossos desertos, Ele monta um tabernáculo também. E Ele desce, e Ele vem na pessoa de Jesus. O Deus que tabernaculou entre os israelitas lá, com aquele povo dele lá no deserto, Ele vem agora a nós, em Jesus, tabernaculando entre nós. Mas e a palavra verbo? Eles não conseguiram uma palavra para poder traduzir bem isso. A palavra verbo no original é logos. Logos. Logos significa palavra. Seria a tradução assim: e a palavra se fez carne. Como é que a frase faz sentido? Como você procura se fazer entender para uma pessoa? Usando bem o quê? As palavras. O que esse texto que João está falando é assim: a palavra se fez carne. E essa palavra logos, ela aponta para a lógica das coisas. Palavras começam a dar lógica em determinados assuntos, não é mesmo? É isso que ele está querendo falar. E mais um pouco, a filosofia grega, os filósofos gregos da época, eles não tinham muito como explicar de onde veio todas as coisas. Eles falavam, sabe o quê? Tudo o que dá sentido à vida veio do Logos. Eles usavam essa expressão. Veio do Logos. O Logos, a filosofia grega da época, o Logos é o que dá sentido à vida. O Logos é o que fez tudo. O Logos é o que criou tudo. E João usa justamente essa palavra, Logos. O Logos que vocês têm como algo impessoal, que você não sabe o que é algo, é uma força que dá sentido a tudo. O Logos que vocês têm como impessoal, como algo abstrato, o Logos é uma pessoa. O Logos tem um nome. O Logos é o Filho de Deus, a palavra viva que veio do céu
coisas, o Logos, a lógica de tudo, aquele que é tudo em nós, ele se fez carne e veio tabernacular entre nós. O João está querendo dizer para nós o seguinte, que Jesus fixou o seu tabernáculo entre nós. Deus, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, vem tabernacular entre nós. Ele está na terra conosco. A pergunta é a seguinte, meu querido: como você reage a isso tudo? Qual é a reação sua diante dessa verdade? Porque João vai além, ele não para por aí, ele vai além. Ele vai dizendo que Jesus não somente está hoje, tabernaculou hoje, mas ele sempre esteve, ele sempre existiu, ele estava desde o princípio com Deus. E ele vem trazendo isso nos versículos de João 1, de 1 a 3, lá no evangelho dele, ele fala assim: no princípio era o verbo, o Logos, a palavra, aquele que dá sentido à vida, ele estava no princípio, e ele repete a palavra, e o verbo, o Logos, aquele que dá sentido à vida, o verbo estava com Deus, e o verbo, o Logos, o que dá sentido à vida, aquele que é a palavra, Jesus Cristo, era Deus. Ele enfatiza isso. Num tempo difícil de fazer algo como esse, irmãos, num tempo que geraria perseguição, mas num tempo que eles reagiam proclamando a verdade, seja o custo que fosse para isso. Como você tem reagido a essa verdade? E ele continua: ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus, o verbo vivo de Deus, que tabernaculou entre nós. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Jesus. Sem Jesus, sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é desde a eternidade, irmãos. Jesus está na história da humanidade, porque ele é Deus, e ele veio tabernacular conosco, ele veio habitar aqui. Como você tem reagido a isso, irmãos? O verbo, a palavra, o Logos, o elemento essencial para entender a vida, ele está entre nós. O Cordeiro Santo de Deus, ele está entre nós. E João Batista reagiu a essa verdade, reconhecendo como o Cordeiro de Deus. João 29, vamos ler junto? 1, 2 e... No dia seguinte, viu João a Jesus. Ele vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, aquele que é essencial para a sua vida, aquele que é o único capaz de aplacar a ira de Deus sobre você. Como foi aquele cordeiro no passado, como foi aquele cordeiro na primeira Páscoa, como foi o sangue daquele cordeiro na primeira Páscoa. O sangue de Jesus Cristo é a única coisa que consegue aplacar a ira de Deus sobre mim, sobre você. Ele é o elemento essencial que dá sentido à vida. Ele está entre nós, para gregos e judeus entenderem, para cada um de nós entendermos. Jesus é o Senhor do universo, irmãos. E a pergunta mais uma vez é essa: como você tem reagido a isso? Como reagir a um Senhor que, mesmo sendo Deus, mesmo tendo tudo, mesmo sendo o Senhor de tudo, age de forma humilde? Lá nos pés dos discípulos, nós vimos isso com as crianças esses dias. Desenvolve o seu ministério cuidando de gente humilde, vivendo com gente humilde, vivendo com a turma que ninguém quer saber dela, se envolvendo com todos. Como entender algo assim? Desenvolve o seu ministério visando sempre o propósito final da sua missão, que era o quê? Era a cruz. O propósito final era a cruz. É que o Pai fosse glorificado na cruz, é que a salvação fosse estendida a todo aquele que nele crê. Ele morreu, ele nos amou até o fim, ele morreu, ressuscitou, está reinando. Como você reage
para você ficar aí colocando na sua mente. Isso é a vida para você e para mim. É a vida para você e para mim. Nós vivemos em um verdadeiro deserto existencial. Nós vivemos em um deserto existencial. O Cordeiro está entre nós. Mas a pergunta que não quer calar é essa: como reagimos a essa verdade? Infelizmente, nós temos reagido como o povo reagiu à presença de Deus no deserto: murmuração, indiferença, ingratidão. Deus lá no deserto deu livramento para aquele povo. E como eles reagiram? Com saudade do lugar que deu para eles escravidão, que deu para eles peso. No deserto Deus deu para eles um alimento suficiente para cada dia. No meio do nada, o alimento descia do céu. E eles reagiram como? Com saudade das comidas do Egito. Deus deu água para eles. Água, tão bom, né? Água. Uma água que era amarga, própria daquelas fontes do deserto. Deus faz com que a água fosse saudável. Deus dá água para eles e eles reagem como? Com saudade das fontes do Egito. Deus os aqueceu naquele frio intenso do deserto, das noites do deserto, com uma coluna de fogo que aquecia a eles. E eles reagiram como? Desejando as térmicas do Egito. Deus os protegeu do calor do dia, do calor intenso do dia, com uma nuvem. Uma nuvem vinha e pairava sobre eles. Ela dava direção, ela dava sinal de direção e também protegia daquele calor intenso. E como eles reagiram? Desejando o clima do Egito. Deus desejou ser adorado por eles no deserto, irmãos. Deus falou assim: eu vou libertá-los para que vocês me cultuem lá no deserto, para que vocês me deem culto no deserto. E como eles reagiram? Fabricando um ídolo. Na primeira oportunidade, fabricaram um ídolo, montaram uma comissão para fazer um recolhimento de ouro, de material, para poder fazer um bezerro de ouro e adorar aquele ídolo. O Deus verdadeiro estava com eles e eles reagiram dando-lhe as costas. Irmãos, Jesus é o Deus verdadeiro que está entre nós. É a palavra, é o verbo, é o logos, é aquele que dá sentido à vida, que é a própria vida. Ele está entre nós. Até quando nós vamos reagir dando-lhe as costas? Até quando nós estaremos nos nossos desertos? Todos nós temos os nossos desertos, buscando uma solução humana e construindo ídolos dia a dia no nosso coração. Nós precisamos sempre algo para nos apegarmos, sempre algo. Para alguns é a bebida, para alguns é um outro tipo de vício, para alguns é a família, é o filho, para alguns é o trabalho, para outros é a igreja, né? Nesse ativismo eclesiástico, sempre existe um ídolo que nós fabricamos e nós necessitamos. Até quando, irmãos? O verdadeiro Deus está entre nós, desejando ser adorado, desejando ser Senhor da nossa vida e conduzir
no sono, nos cansando, porque nós estamos colocando o nosso coração em outras coisas, não buscando em primeiro lugar o reino do Deus verdadeiro, o reino do Senhor, o reino de Jesus Cristo, o seu Filho. Até quando nós vamos ficar sem reconhecer que Jesus é essencial para a vida? Sabe por que ele é essencial para a vida? Porque ele é a própria vida. Sem ele não tem vida. Ele está entre nós, irmãos. Reaja adorando, reaja servindo, reaja se entregando ao senhorio dele. Jesus é o próprio Deus. Nele está a libertação, nele está o sustento para nós, nele está a proteção, nele está a esperança em meio aos nossos desertos, aos desertos da nossa vida. Irmãos, ele não é um grande personagem da história, não é isso. Ele é a própria história, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele que está escrevendo toda a história. Você não pode enxergá-lo apenas como um personagem que apareceu em determinada época. Ele é a própria história. Pare de fabricar ídolos, pare de se encurvar diante de bezerros de ouro que você está fabricando. Renda-se ao verdadeiro Deus enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas João, o evangelista, ele tem várias histórias sobre esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entre nós. Várias histórias que comprovam a ação desse Cordeiro Santo de Deus em um grupo de pessoas que eu vou chamar de coletividade. A ação desse Deus na coletividade em um grupo de pessoas e a ação desse Deus, desse Jesus, em indivíduos, em pessoas. Tem um texto lá em João 2 que é a festa lá em Caná da Galileia. É a festa de casamento lá em Caná da Galileia. Se quiser dar uma olhada na Bíblia aí para verificar se eu estou falando certo, João 2 fala sobre esse casamento. Jesus foi convidado para esse casamento, para esse grupo de pessoas, para esse ajuntamento de muita gente, para esse evento fabuloso para aquele dia. Jesus precisa estar presente em todos os momentos, irmãos, todos os momentos, porque situações inesperadas, elas sempre acontecem. Nós precisamos convidar Jesus. E os noivos ali convidaram Jesus para esse casamento. Esse casamento em Caná da Galileia. Casamento antigamente não era igual ao nosso casamento de hoje. O casamento lá durava de 3 a 7 dias. O negócio lá era farra, era festa mesmo. E o vinho, o elemento que regava a alegria daquela festança toda, uma festa de quase uma semana, o vinho acabou, gente. Entra no texto. O vinho acabar ali era sinal, sabe de quê? De humilhação. Era sinal de vergonha, a vergonha intensa. E o noivo, olha só o noivo ele podia ser processado pelos parentes da noiva, ofendidos com aquilo tudo ali. Olha o que estava passando no coração do noivo, da família do noivo, vão processar. Era um casamento, era alegria, agora vai vir processo do meu lado. E a humilhação, a vergonha, o vexame, todo mundo ia saber daquilo. Situação que se apresentou ali naquela coletividade, naquele grupo de pessoas. Mas o Cordeiro estava presente ali. E ele age na coletividade. Quero perguntar para você uma coisa. Quantas vezes a alegria foi embora? O vinho do seu relacionamento foi embora. Na sua família, por exemplo. De forma inesperada. Tudo estava bem.
família indo bem, de repente algo acontece que tira a paz, que tira a alegria. Não sei o que é, que possa ser. Gente, uma visita inesperada traz para a família, pode ser uma enfermidade que vai tirar a alegria da sua casa. Ou algumas famílias que eu atendo, já falei isso aqui, que eles não podem mais, os pai e a mãe moravam em condomínios, em prédios, condomínios verticais, não podem mais morar em prédios, eles têm que morar sempre em casa baixa. Por quê? Porque o filho agora quer suicidar, e ele já tentou pular 7º, 8º, 9º andar, tentou pular, não posso mais ficar lá, pastor, eu tenho que alugar casa, construir casa baixa, tirar as coisas que ele pode usar para tirar a própria vida. A alegria fica embora. Uma visita inesperada que chega e tira a paz, tira a alegria dentro de um grupo, dentro de uma família. Você já passou situações assim? O que tem tirado a paz, a alegria da sua casa, da sua família, que seria para ser um lugar de paz? Uma dívida que aparece, são tantas coisas. Seu local de trabalho, de repente está tudo bem, você começa a ter uma perseguição ali, se sentir perseguido, relacionamentos difíceis. Na igreja, o que pode ter acontecido na igreja, nessa coletividade, que são de pessoas falhas também? Talvez uma palavra maldita, que não foi esclarecida, gerou relacionamentos distantes, distanciados, inimizades, quando poderia ser diferente. O que aconteceu com seu grupo de amigos? Talvez você nem tenha mais aquela mesma amizade, né? aquela mesma aproximação. O que tem acontecido? Quantos eu conheço, irmãos, que por causa de política não tem mais amizade, ou esfriou muito, conversavam. Não, pastor, eu nem procuro, não, mas que toca naquele assunto, aí a gente vai, gente, isso me cansa. Mas são problemas, são situações, são vinhos que acabam. E aí, o que fazer? Mas a gente precisa de lembrar que o Cordeiro está entre nós, e ele age em grupos, ele age na coletividade. Lá no casamento de João 2, havia algumas talhas ali, aquelas talhas usadas nas purificações do templo. Cabiam 60 a 100 litros de água naquelas talhas ali. Jesus ordenou para que enchessem aquelas talhas de água. E quando retiraram o líquido ali de dentro, não saiu água, não. O que saiu de lá? Saiu vinho. E vinho do melhor, porque quando Jesus age, ele não traz a mesma coisa, situações que você criou, agora é algo que ele vai fazer. E quando ele faz, a coisa é muito melhor. Jesus restaura a alegria daquela festa, o alívio do noivo. O processo não vai vir, graças a Deus. O alívio da família, a vergonha foi embora. O alívio de todos e a alegria restaurada. O Cordeiro estava lá, o Cordeiro está aqui, e ele tem o vinho da alegria. Confie nele, reaja confiando a ele. Mas João, no seu evangelho, ele vai mostrar também Jesus agindo no indivíduo, em pessoas, encontros de Jesus. O Cordeiro age em grupo, sim, mas também age em indivíduos. Você for passando a Bíblia aí, no capítulo 3 de João, você vai ver ele encontrando com Nicodemos. No capítulo 4, você vai ver ele se encontrando com a mulher samaritana. E no capítulo 4 ainda, com um oficial gentio. No capítulo 5, você vê ele encontrando com um paralítico
no tanque de Betesda, Jesus se encontrava com pessoas. Ele não participava só de grupo, de coletividade. Encontrava com gente, procurava gente, era procurado por gente, conversava com gente, se interessava por gente, conversava e atuava na vida também do indivíduo. E eu queria tratar aqui do encontro dele com a mulher samaritana, que está em João 4. Esse encontro foi fantástico. Jesus chegou no poço de Jacó por volta do meio-dia, numa região que não era para ele estar ali. Não era para estar ali de jeito nenhum. Ele era judeu, ele estava numa região de samaritanos. E havia uma rixa muito grande dos judeus contra os samaritanos. Mas Jesus passou por aquela região, porque era necessário que ele passasse. Tem um versículo lá que fala que era necessário. E nós vamos ver por que era necessário isso. Porque uma mulher samaritana, olha só, mulher samaritana chegou ali por volta do meio-dia. E Jesus intencionalmente abre um diálogo com aquela mulher. Ele nem podia fazer aquilo, sabe? Os rabis, eles eram proibidos de conversar até com a própria esposa, uma conversa mais longa. Jesus abre um diálogo, porque Jesus não é aquele de agir somente nos eventos, na coletividade, para mostrar aos outros. Ele age da mesma forma, da forma intensa também, com pessoas, e ele conversa com ela, ele provoca um diálogo, ele começa a falar dos relacionamentos dela, dos casamentos dela, ele começa a mostrar para ela que ele sabe da vida dela, que ele é um profeta também, e ele apresenta para ela algo fantástico, que só ele pode apresentar. João 4, 13 e 14 fala, afirmou-lhe Jesus, ele afirma para aquela mulher samaritana: quem beber dessa água tornará a ter sede. Essa água que você está pegando com a sua própria força, essa água que vem da fonte aí de Jacó, essa água que você vai levar para casa e amanhã vai ter que vir buscar de novo, essa água que você vem pegar aqui com muito cansaço, com muita dor, nesse sol escaldante, essa água aí ela vai acabar. Quem beber dessa água vai ter sede de novo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele apresenta algo espiritual, ele se apresenta para ela. Essa água viva sou eu sou o seu Senhor. Oh, irmãos, nós estamos vivendo também dias cansativos, é ou não é? Se você me falar que não, eu vou ousar dizer que você está mentindo. Todo mundo está cansado. Estou cansado. É o trabalho, você trabalha tanto e não vê tanto retorno. É cansado de pedir e parece que a coisa não vai acontecer. O deserto fica cada dia pior. Nós estamos cansados e nesse cansaço nós continuamos a buscar água em fontes humanas. Busquemos a fonte que vai jorrar para a vida eterna, aquele que vai nos dar o descanso que nós precisamos em meio aos nossos cansaços. Nós estamos vivendo dias cansativos, como os daquela mulher que puxava a água debaixo de um sol escaldante. Jesus ainda se aproxima do indivíduo, irmãos. Jesus se aproxima de você. Eu vejo essa coletividade aqui, mas ele vê o seu Ari, conhece o seu Ari pelo nome. Ele vê a Tamires, conhece ela pelo nome, e vai além disso. Ele conhece o seu Raimundo e conhece o coração do seu Raimundo e aquilo que tem cansado o seu Raimundo, e ele se apresenta para o seu Raimundo como um descanso, o único descanso para a sua vida, seu Raimundo. Ele conhece o Samuel intensamente, vai direto no coração dele. Quais os seus segredos, irmãos? Quais os seus segredos? Aquela mulher já tinha tido vários relacionamentos com
vários homens, um casamento e outro, e aquilo ela carregava em segredo, em silêncio, e Jesus mostrou-se conhecedor de tudo. Ele conhece os seus segredos, ele conhece os seus desejos, ele conhece os seus anseios, ele conhece os seus pecados, ele conhece as suas necessidades, e ele se apresenta a indivíduos, a pessoas, ele se apresenta a você hoje. Ele não está aqui simplesmente se apresentando para a igreja presbiteriana Peniel, não, uma coletividade. Ele está apresentando para Marta, ele está se apresentando para a dona Adalgisa, para Marcela, ele está se apresentando para Sabrina, para Tati, ele está se apresentando para o Vinícius, para Eliseu, ele está apresentando para você, pessoalmente. Não há como correr dele. Ele passa até onde você nunca imaginava que ele estaria. Ele estava num lugar, numa região dos samaritanos, que ninguém imaginava que ele passaria por ali, mas estava ali, porque ele era necessário alcançar ali um coração. Quais os seus segredos? O Cordeiro de Deus está entre nós, e os efeitos dele na vida dos indivíduos, irmãos, é um efeito maravilhoso. É vida restaurada, é ânimo na proclamação dos seus feitos, porque essa mulher, ela sai nos versículos 28 e 30, quando a mulher, ela deixou o seu cântaro, aquele objeto que ela colocava sua água, largou tudo ali, deixou o seu cântaro, ela foi para a cidade, falar para os homens, vem comigo, vem ver um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será esse, porventura, o Cristo? Será? Nós estamos estudando o livro de Marcos na quinta-feira, até hoje, daqui umas 2 semanas ainda, é capaz de aparecer um discípulo que vai falar, tu és o Cristo e tal. Essa mulher, será esse, porventura, o Cristo? O Messias esperado dos judeus? A ação de Deus na vida do indivíduo restaura, anima, abre os olhos, esclarece. Ele é o Senhor, Ele é o Cristo, eu vou proclamá-lo. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquele povo que ela falou, que ela contou, foi até Jesus. Deixou o cântaro de água natural, ela partiu a jorrar aquela água viva que Jesus falou. Ela começa a ser um exemplo vivo daquilo que Jesus falou. Essa água sua, ela vai acabar. Ela deixou a água para lá, ela começou a jorrar a água da vida para todos os homens na sua região. Ela reagiu reconhecendo o Cristo de Deus. Como você tem reagido à verdade de que o Cordeiro está entre nós, de que o Cordeiro está na sua vida? Como tem sido a sua reação? Irmãos, o Logos, o Verbo, a palavra que dá sentido e propósito à vida, virou gente, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, está vivo. Jesus é o que dá sentido à vida, pois Ele é a própria vida. Ele estava no princípio com Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Então saia daqui entendendo isso. Jesus é quem dá sentido à vida. Ele é o Logos, Ele é a palavra, Ele está conosco. Tal qual Deus se manifestava no tabernáculo lá no deserto, para o povo lá no deserto, Cristo veio como Deus ao mundo e tabernaculou entre nós. Jesus tabernaculou entre nós, Ele habitou entre nós, cheio de graça e de bondade, de verdade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele está entre nós, está entre nós. Ele se envolve com a coletividade, com os grupos que você participa. Qualquer problema lá, qualquer situação inesperada, Ele
está entre nós, busca Ele. A alegria foi embora, Ele restaura ali na coletividade, mas Ele também é aquele que trabalha no indivíduo e leva água viva para o indivíduo. Jesus se envolve com a coletividade e também com indivíduos. Ele é o caminho da verdadeira vida. Ele é o nosso Senhor. Agora a pergunta para você é essa: como é que você tem reagido a isso tudo? Como é que você tem reagido a isso? Domingo após domingo, ouvindo sobre Jesus. Em toda a sua vida você ouve sobre Jesus. Ele está entre nós. Se você não se lembrar de Jesus, existem eventos que te fazem lembrar. O Natal, a Páscoa, vão lembrando de Jesus. Como você reage a isso?